E aí você me pergunta, o que eu tenho para aprender com um grupo de humor que quer me ensinar sobre empreendedorismo e inovação? Pois é, os caras são empreendedores, e empreendedores embaçados. Agora, aqui no Fora de Série, a gente vai pegar todas as entrevistas que a gente tem desde 2014 e vamos tentar tirar aprendizados práticos de cada uma delas. Coisas que a gente pode aplicar nas nossas empresas amanhã, se a gente quiser. E tem muita coisa, mas o que eu espero é que vocês também me ajudem a tirar outros aprendizados. Manda aqui nos comentários, manda no direct, manda nas nossas redes pessoais, o que vocês conseguiram aprender de diferente do que eu coloquei aqui nesse vídeo. E aliás, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa seu like, seu comentário, liga o sininho, manda no direct o que você achou. Isso é muito importante pra gente continuar fazendo um conteúdo que seja legal pra vocês, tá bom? Então vamos lá? O Barbichas é um grupo de humor que tá em atividade desde 2004. E eles fizeram em 2010 essa entrevista pro Fora de Série, lá com o Alisson. A gente nem fazia parte do canal ainda. E falaram bastante sobre coisas que são muito atuais, coisas muito legais mesmo. E vamos tentar olhar aqui agora o que tá rolando nessa conversa aí. Porque a gente surgiu junto, lá para 2007, 2008, foi uma época em que a gente queria fazer o espetáculo Improvável, de improviso, e na mesma época o CQC surgiu com diversas... Você viu que eles estão em atividade desde 2004 e só em 2008 eles tiveram o primeiro grande espetáculo, que foi o Improváveis. Então 4 anos ralando para ter uma primeira chance grande. Então você vê que já empreendedorismo não é fácil, cara. Ser empresário, empreender não é fácil, leva tempo, leva consistência. Então muito bacana já começar vendo isso aí deles. Vários barzinhos em diversos lugares do país a surgir esse fenômeno do stand-up, então... O stand-up meio que ficou conhecido erroneamente como sinônimo de humor. Então, durante muito tempo, até em guias de divirta-se na cidade e tudo mais, de jornais, tinha lá a seção stand-up e espetáculos de um teatro que não eram de stand-up, eram de humor. Até hoje tem muitos espetáculos que... Guia de divirta-se. Depende de quem está apresentando pra gente, no caso do Improvável, começa explicando a diferença. Gente, stand-up é uma coisa, o improviso é outra. E é que nem hoje, o selfie virou foto. De pessoas falarem, você tira uma selfie pra mim? Aqui eu vou parar, não tem nada a ver com o nosso tema de empreendedorismo, mas eu vou falar um negócio. O Anderson deu uma forçada aqui, hein? Quem daí que fala que foto é selfie? Você fala que foto é selfie? Eu nunca vi isso aí, acho que o Anderson deu uma forçada aqui pra provar o ponto dele. A gente caiu no business da coisa, né? Então a gente começou a fazer peça semanal, que é uma coisa que a gente fazia temporadas curtas, né, que é normal no teatro no Brasil fazer uma temporada curta, faz tipo 1 mês, 2 meses. E a gente não parou ainda de fazer a nossa temporada. A gente começou em 2009. Aqui é só um ponto rápido, com aquela história de já era assim. Por que é assim? Sempre foi assim. Acho que um primeiro ponto também que a gente precisa olhar é não cair nessa armadilha do já era assim e questionar tudo. A criatividade ela é muito de reinventar, né? Então questionar as coisas é muito importante. Questionar o porquê que ela é assim e fazer diferente é realmente muito importante. E não parou. Então a gente meio que entrou no circuito, né? A gente virou sério nesse sentido. A gente conseguiu abrir uma empresa, a gente conseguiu girar dinheiro, a gente conseguiu contratar pessoas e a gente cresceu mesmo. Aqui eles falam um negócio muito legal, que é ter objetivo. Sem objetivo é muito difícil da gente chegar a algum lugar, pra gente definir as rotas para chegar a algum lugar. E é muito bacana ver que eles relacionam o grande começo da carreira deles com esse alinhamento de objetivos. Então, deles falarem que, olha, a gente começou a encarar o grupo como um business mesmo. A gente entrou no negócio da coisa, a gente começou a planejar e esse foi o grande marco para isso virar uma fonte de renda, né? Deixar de viver para o humor e viver do humor. Veículo para geração de demanda, né? Para criação de demanda, porque como a gente trabalha com público, a nossa demanda é público, né? Quanto mais público, mais a gente tem a trabalhar. E no teatro isso é muito difícil. É difícil um grupo ou uma peça ter demanda de público a ponto de não conseguir atender. E aí, através da internet, a gente conseguiu borrifar o espetáculo, o que o nosso trabalho pelo Brasil inteiro, porque a internet não tem limites, até por fora do país. A gente apresentou em Portugal. Olha que atual, olha como eles já estavam atualizados em 2014. Há 6 anos atrás, eles já estavam falando de uso da internet para disseminar a informação, disseminar o espetáculo deles para chegar em várias fronteiras. E isso, cara, aliás, virou um marco para o mundo do stand-up, para o mundo da comédia em geral também. Porque vários shows de vários artistas, Renato Albani, Maurício Meirelles, o Whindersson, eles usam hoje em dia as plataformas sociais
sociais para a promoção dos seus shows. É muito menos um veículo, uma fonte de renda deles, apesar de gerar sim uma renda, mas é muito menos isso, e mais uma fonte de chegar, de atingir as pessoas e convidá-las para chegar nos shows ao vivo. Então é bem legal o quão atual isso é, sendo falado em 2014 e voltando agora para 2020. Inclusive o Whindersson, ele é um dos maiores youtubers do Brasil e a principal renda dele é dos shows. Dizem que ele fatura 5, 6 vezes a mais com os shows do que ele fatura com o YouTube. E ele, de novo, é um dos maiores youtubers do Brasil, tem uma receita muito grande e ainda assim os shows são a grande fonte dele. Então ele está usando muito bem essa ferramenta para levar a audiência para onde ele quer, para direcionar a audiência para onde ele quer que seja o ponto final. Ele criou um funil. E assim como os Barbixas criaram um funil de conversão para o show deles, esses outros comediantes, esses caras do stand-up, também fizeram isso. Também estão fazendo isso, aliás. Então olha só que atual que esses caras estão falando e o quanto que a gente consegue aprender. Numa terceira apresentação, numa apresentação seguinte, rolou uma pergunta que hoje parece óbvia, mas na hora rolou uma... O Dani falou, e aí, a gente vai gravar essa próxima apresentação? E eu lembro da gente perguntando, por quê? Ele falou, para transformar isso num produto. E aí na hora soou tão estranho, produto para onde? Para quem? Porque... Eu sou muito visionário. Que na época tinha não só o YouTube. O YouTube ainda era um aventureiro, tinha o Google Vídeos, tinha o Meta Café, tinha outros players. Olha só como é antigo e como que é atual ao mesmo tempo que eles estão falando. Não existia, o YouTube nem era do Google ainda. Então tinha o Meta Café, Google Vídeos. Olha só que coisa louca e como é atual o que eles estão colocando. Olha que foda. Que diversos deles, se não a maioria deles, acabaram falindo, não existem mais. O YouTube continuou. Então, na época, falou assim, não, fazer disso um produto. Cara, só mais um pontinho aqui. Essa cabeça de produto dos caras é muito foda. Vocês vão perceber em toda a entrevista, em todo o papo, que eles dão um racional de produto para toda a construção deles. Então, o que meu produto oferece? Com quem meu produto fala? Como é que eu consigo fazer com que esse produto chegue a mais pessoas? E isso é fundamental, olhar para o seu produto e como que ele chega na mão das pessoas, que é o teu target, também é um ponto muito importante, um ponto de aprendizado que a gente pode tirar daqui desse papo com o Barbixas. Então, no começo, toda quinta-feira, a gente postava um vídeo novo do nosso espetáculo. Então, a gente criou uma mídia que as pessoas assistiam o vídeo e, como é improvisado, ela sabia que no espetáculo não ia se repetir, ela queria ir no espetáculo, aquilo era gravado, depois ela queria ver o vídeo que ela assistiu ao vivo, e aí ela queria ir de novo, e de novo, e de novo. Então... Olha só o que eles estão falando. Eles estão falando de hábito, de frequência, de consistência, de toda semana publicar o vídeo no mesmo horário, de criar um hábito nas pessoas para que elas lembrassem de acessar o canal e assistir o vídeo. Mesmo que não seja no horário de publicação, elas sabem que tem um vídeo que foi publicado para elas assistirem depois on demand. E outro ponto é a história do funil de conversão. Então ele entendeu que o produto dele podia ser adaptado a várias plataformas. Então o produto dele não se canibalizava. Ele conseguiu criar algo que funcionava bem no YouTube, que se a pessoa que viu no YouTube, ela ia pro show e funcionava bem de novo, e também criava uma demanda de volta pro YouTube. Como era improviso, não tinha conflito dos conteúdos. Isso gerava mais engajamento, mais atenção, mais alcance pro produto final deles, que é o show ao vivo. Então, ter essa percepção é algo muito avançado. É algo que todo mundo vai fazer, de avaliar e imergir no seu produto para ver como é que ele se encaixa em vários lugares diferentes, sendo adaptado. Não adianta replicar produto em plataformas diferentes. Principalmente naquela época, porque eu era usuário heavy user total de internet. Não é que eu aprendi a mexer na internet, eu sabia mexer na internet porque eu usava a internet. Daqueles que vê até defeito, poxa, esse site poderia ser bom. A gente tem agora uma força, um esforço grande de continuar usando a internet, porque a gente dominava porque a gente era usuário. É muito legal eles falarem isso de DNA, da internet já fazer parte do universo deles, já fazer parte do dia a dia deles. Isso ajuda muito para entender as ferramentas da plataforma e como que ela pode ajudar os seus objetivos. Então, se você não tiver os objetivos, vai ser muito mais difícil. Todo mundo pergunta qual é o segredo. Eu falei, cara, o segredo era começar 7 anos atrás. Mas bonito, hein? Porque isso eu vivi muito com o Desimpedidos.
As pessoas perguntando, como é que eu faço outro Desimpedidos? Como é que a gente cria outro Desimpedidos? Cara, você tinha que ter nascido em 2013. Engraçado que eu sempre falei isso também, porque era um contexto diferente. O contexto daquela época só tinha gente, ninguém ainda tinha experimentado aquele tipo de humor em conteúdo de esporte, ninguém tinha conseguido os acessos que a gente conseguiu. Então hoje, ao mesmo tempo que fica tudo mais fácil, também tem uma barra lá em cima que a gente precisa seguir. Então o diferencial é o que vai destacar o que você está produzindo e não copiar alguém que já está fazendo alguma coisa. Sempre tem alguma brecha, sempre tem falhas, sempre tem um lugar para se trabalhar. Então a demanda está aí, é só a gente entender as demandas e adaptar o nosso produto, o nosso conteúdo para essas demandas. E é claro que usando esses caras grandes, Desimpedidos, Barbichas, Whindersson, Manual do Mundo, Cauê, esses caras como benchmark, mas fazendo com o nosso DNA e fazendo com o nosso diferencial. A gente conseguiu 40 mil acessos num vídeo em 2008. 40 mil acessos num dia, é tipo a história do dólar, sabe? $1 na década de 70 vale $10 mil hoje. Era isso, era 40 mil acessos, a gente estava naquela época, nas nuvens. Hoje, todo vídeo que a gente subir aqui, ele no primeiro dia vai dar mais de 40 mil acessos. Só que naquela época, 40 mil acessos foi um pico de audiência do Brasil. Pelo YouTube do Brasil. O pico de audiência do Brasil foram 40 mil acessos. Hoje a gente fala de lives que dão 3 milhões de views simultâneos. Então olha que diferença. E de novo, eu quero ficar reforçando isso, porque olha como é atual o que eles estão falando. Eles estão falando lá em 2014, onde 40 mil views era o recorde. E hoje a gente está num momento que lives dão 3 milhões de acessos simultâneos. E ainda assim, muito do que eles estão falando é aprendizado sim, pra gente usar hoje. Outro assunto que é o produto, mas está aliado a esse sucesso da mídia. Então a gente estava a gente estava fazendo o nosso trabalho há uns 2, 3 anos mais ou menos, mas o Improvável nasceu na hora que a gente estava numa onda que estava o stand-up junto com o facilitador da internet, junto com o YouTube, que nem era do Google ainda. Então, tipo, tinha uma onda que estava crescendo e a gente estava trabalhando e a gente pegou essa onda e entregou um produto. A gente está falando aqui uma coisa que o Fora de Série fala muito. O que é? O conteúdo é importante? Sim, ele precisa ser muito bem escrito, muito bem produzido. Só que a distribuição é que vai fazer com que esse conteúdo bom chegue às pessoas. Não adianta nada eu ter um conteúdo muito bom sem uma distribuição super bem feita, sem fazer com que esse conteúdo bom chegue às pessoas que são o nosso target. Então, a preocupação ela tem que ser em cima do conteúdo e da distribuição. Tem uma super frase célebre que ela diz: se o conteúdo é rei, a distribuição é a rainha. E quem manda mesmo é a mulherada, né? A gente sabe disso. Se você está fazendo uma coisa e aparece a oportunidade, você vai chamar de sorte, mas você estava fazendo aquilo. A gente não começou a fazer. A gente estava fazendo um trabalho, né, na nossa velocidade desde 2004. A gente fez alguns espetáculos, a gente fez espetáculo para 12 pessoas, a gente fez espetáculo para, 30 pessoas. A gente estava fazendo o caminho normal de teatro, que é tentar decidir se a gente vai continuar no trabalho sério ou se a gente vai viver de teatro. A gente tá falando aqui, empreender é difícil pra caramba. Os caras desde 2004 lançaram em 2008, fizeram show para 12 pessoas e hoje eles têm milhões e milhões de views. E olha que dificuldade, ainda mais para entretenimento, para um cara que ele vive do público, vive da relação com o público, fazer show para 12 pessoas e ter a resiliência de continuar batalhando, de buscar novas soluções para chegar a novos públicos. Isso é empreender, isso é inovar. Não pode se abater com o primeiro insucesso. Precisa seguir. Se a gente tiver um propósito bem definido, é só a gente seguir com resiliência, implementando nossa estratégia, trazendo inovação, que a chance da gente chegar longe é muito grande. E mais uma outra coisa que eu quero falar. A sorte ela chega para quem já está trabalhando. Essa é uma regra universal. Se você já está fazendo alguma coisa na sua indústria, a chance de chegar a uma oportunidade, a sorte, ela é muito maior para você do que para alguém que ainda não tem histórico, não tem track record. Implementa, coloca na rua, testa, faz a coisa acontecer, que aí a sorte vai te privilegiar em algum momento. Todo mundo falava isso. Ano que vem a internet já vai ter 20.000% dos investimentos de publicidade. Essa história a gente ouve desde 2004, desde 2013, 2014. Acho que esse ano vai ser o primeiro ano em que o investimento de internet vai ser maior do que a TV. Nós somos no nosso nome, né? Nós somos uma companhia de humor, Barbichas. Então tudo que a gente faz, a gente quer entregar comédia.
Mas eu concordo que... Olha só o propósito aí. Tudo que a gente faz, a gente vai entregar comédia. Então a cabeça dos caras está muito bem setada. Concordo que além disso, dentro desse grupo, existem vários tipos de comédia. E a gente tenta fazer uma que tem mais a nossa cara, mas que também vai mudando com o tempo. E a personalidade. Tem vários tipos de comédia, mas a gente está fazendo uma com a nossa cara. Você fazer o que os outros estão fazendo é fácil. Implementar o seu DNA, a sua identidade, é o que dá o tempero no feijão e faz você ser único. Então é muito importante. Muita influência, muita coisa acontece. Muita coisa que a gente discorda, que todo mundo tá pirando em comédia, a gente fala, nossa, por que é isso? Então tem sempre esse jogo de vai e vem, mas é comédia, né? Outra coisa, não é porque você não gosta que é ruim, mas se os caras estão fazendo sucesso, é óbvio que tem alguma coisa que tá dando certo, é óbvio que tem alguma coisa que as pessoas gostam. Então um ponto que eu sempre falo também é evita colocar gostos pessoais nas suas decisões. Usa dados, tem um monte de dado por aí, tem um monte de informação por aí para você usar, e quanto mais a gente tirar os nossos gostos pessoais das decisões, o que não é tirar a personalidade, que fique claro, não é tirar a personalidade, são gostos pessoais, a gente tende a conseguir conversar e criar identificação com um público muito maior. O que diferencia, inclusive, os artistas de tudo isso que está acontecendo é gerar conteúdo. Então, essa coisa que a gente teve com a mídia, de entender a mídia e o funcionamento e usar ela como aliado no momento que deu para fazer isso e criar um conteúdo para aquele momento específico, eu acho que esse é o trunfo. A gente consegue criar conteúdo para as mídias que virão e para as necessidades que virão. Eles perceberam que ninguém estava fazendo, que era usar as mídias sociais em prol da divulgação, e acharam o diferencial deles. Nós somos um grupo de humor que está também na internet. Então presta atenção nessa história de diferencial. Para as necessidades que virão. Então, e a gente pode até, por conta do conteúdo, criar uma mídia que ninguém imaginava que existia. Então eu acho que isso é um ponto positivo do nosso grupo, de grupos que criam coisas. É que não importa qual que é o próximo trend, não importa qual que é a próxima mídia, a gente cria uma coisa que é anterior a essa questão. Nós somos empresários como qualquer outro empresário. A gente não tem nenhuma diferença para qualquer outro ramo de quem é dono. Falei isso no começo da empresa. Então a empresa vai dar certo se a gente ficar perto dela. E a empresa vai para frente se a gente quiser ir para frente. Só queria ressaltar mais um ponto. Esse pensamento de distribuição do conteúdo em diferentes plataformas é muito legal. Então o que significa isso, cara? Significa a gente pensar que cada um dos lugares que a gente vai veicular o nosso conteúdo, ou que a gente vai colocar o nosso produto, ele tem um hábito de consumo diferente. Se eu colocar o meu vídeo no YouTube ou no Instagram, os hábitos de consumo são diferentes. Então eu preciso adaptar esse conteúdo para que as pessoas tenham uma boa experiência consumindo esse conteúdo. Então isso é muito importante. E se você não tem capacidade financeira ou de tempo para adaptar a várias plataformas, escolhe uma, faz o fácil. Escolhe uma que você possa fazer bem, disseca essa rede social e aproveita ela com a melhor das suas funcionalidades. Existe um dado, e olha que eu vou falar, hein? Que a maioria das pessoas que usa o Instagram aproveita só 50% das ferramentas que ele disponibiliza pra gente. E ainda, esses 50% são das ferramentas que são menos efetivas para ganho de distribuição, para engajamento. Olha só que loucura! E eles conseguiram perceber isso também, de identificar as ferramentas que a plataforma te dá e entregar um conteúdo melhor, uma experiência melhor para o seu usuário. Olha só. Espero que vocês tenham visto que a gente consegue sim aprender empreendedorismo com um grupo de humor. E um grupo de humor muito bom, que os caras estão desde 2004 na ativa. Em 2008 tiveram seu primeiro sucesso. E em 2014 fizeram uma conversa aqui com a gente, onde falaram de coisas mega atuais 6 anos depois. Então olha a importância de tudo isso, olha a importância da gente revisitar esses vídeos do Fora de Série e tentar tirar esses aprendizados. É muito importante que a gente use tudo que esses caras estão trazendo de graça pra gente aprender, para que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas empresas. Então tá tudo de graça, tá tudo aí pra gente. É só questão da gente ter um pouquinho de paciência, ir atrás desse conteúdo e olhar com uma visão mais analítica da história. Então a gente vai se ajudar nisso. Manda nos comentários aqui se vocês tiveram outros aprendizados. Entre em contato com a gente nos outros canais, no Facebook, no Instagram, sempre com o @Fora de Série. A gente tá aqui para melhorar, para entregar um conteúdo que realmente vai ter impacto para você. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos, que a gente tá fazendo coisa nova e muito legal. Beleza? Tô contando com vocês.
vocês. E a gente se vê na semana que vem. Ou não. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Falou, valeu e tchau!